primeira carta de Pedro, que está escrito no capítulo 1, versículo 2 a 9. A perícope é do versículo 1 ao versículo 10. Mas eu escolhi, propositalmente, o versículo 9, para nós estarmos meditando, embora nós vamos entender todo o contexto do texto. Nesta prédica que eu quero fazer aqui no Facebook e também na Web Rádio Estância Gospel. E que Deus abençoe Andréia Freire, que tem abençoado-nos com essa oportunidade de transmitirmos a santa palavra de Deus. O texto diz assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, o Pedro falando para a igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os enviou e os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero tratar com o tema dizendo assim, olha, a identidade e a missão do povo de Deus. O povo de Deus tem uma identidade, tem uma missão. E quero ver o tema central, a ideia central desse texto é o seguinte: Deus, por sua graça soberana, formou para si um povo com uma nova identidade para viver de modo santo e anunciar a excelência de Cristo ao mundo. Quem pertence a Cristo recebe uma nova identidade e uma nova missão. Que missão? A missão de refletir a glória de Deus, a missão de proclamar a sua verdade, as suas virtudes. Você é de Deus, você reflete Deus, você expõe Deus, você mostra Deus, você se parece com Deus. Você tem a mente de Deus, a natureza de Deus. O Pedro diz nesta carta que nós recebemos a natureza de Deus. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, recebermos a natureza de Deus. Quais são as marcas da identidade daquele que pertence ao Senhor? Quais são as marcas? Neste versículo, o Pedro apresenta 4 privilégios que definem a identidade da igreja e revela o propósito pelo qual Deus concedeu a cada um deles. Este versículo traz essa graça. Olha, esta carta foi escrita, vou dizer o contexto para nós entendermos. Pedro escreve a cristão disperso na Ásia Menor. Então é chamada uma carta geral. Ele escreve aos cristãos da Ásia Menor, que enfrentavam perseguições e rejeição. Eles eram considerados estranhos pela sociedade e sofriam por causa da sua fé. Então a razão desta carta foi essa. O povo de Deus sofria perseguição, era rejeitado, menosprezado. Qual a razão? A fé em Jesus. Olha, quando eu escuto um judeu, estou falando não israelense, mas um judeu que tem a religião judaica, dizer que o cristianismo é uma invenção do Império Romano para enfrentar a religião judaica, tem 2 coisas acontecendo aí. Ou ignorância, ingenuidade, ou propositalmente má fé. Porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, sofreu perseguição ferrenha pela parte do Império Romano. No capítulo 2, Pedro apresenta Cristo como uma pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Em seguida, o próprio Pedro mostra que aqueles que estão unidos a Cristo também formam um povo santo da parte de Deus. O versículo 9 faz um contraste com o versículo anterior, porque o versículo 8 fala que Jesus, o Paulo diz, olha, o versículo 8 diz assim, olha, Jesus para o ímpio é uma pedra de tropeço. Jesus para o incrédulo é uma pedra de tropeço. É algo que o ímpio, o incrédulo odeia Jesus. Quando nós lemos o versículo 8 do texto, nós vamos ver que Pedro está dizendo que Jesus, que é para nós uma pedra angular, para os descrentes, Jesus é uma pedra de tropeço. Jesus é um perturbador. E o é. Jesus, na verdade, é um perturbador para este mundo. Na verdade, o mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. Só existe nesta terra um objeto que ama Jesus, que aceita Jesus, que caminha com Jesus. Este objeto chama-se a noiva dele, a igreja dele.
Quem não faz parte da noiva dele, da igreja dele, odeia Jesus. E quando eu falo da noiva da igreja, não estou falando de denominação, estou falando do povo dele, o povo separado. Então o texto começa dizendo assim, olha, vocês, porém, enquanto os incrédulos rejeitam Cristo, os crentes recebem uma nova identidade. Então, em primeiro lugar, somos uma geração eleita. Eleita. Nós estamos em ano de política, não é verdade? E as pessoas, os candidatos querem ser eleitos. A igreja do Senhor, o povo de Deus é um povo eleito pelo próprio Deus. Vocês são geração eleita, o Pedro diz. A eleição é obra exclusiva da graça de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus. Não fomos escolhidos porque éramos melhores, porque éramos superiores. A escolha não são méritos, não é mérito nosso, mas é o próprio Deus que na sua eterna graça, na sua livre misericórdia e bondade nos escolheu. Não fomos escolhidos porque éramos melhores, fomos escolhidos porque Deus decidiu amar-nos. A questão é essa, Deus decidiu amar cada cristão e Deus escolheu cada cristão para esta obra. Em livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, é um dos textos mais lindos, para mim, da Sagrada Escritura, quando Deus se revela a Israel, dizendo, Israel, eu te amei com amor eterno, eu te escolhi, eu te amei com amor eterno. Veja que o amor, ele é atemporal, ele não tem um tempo de início. Eu te amei com amor eterno. Ou quem? Amou Israel. Eu te escolhi dentre as nações. Você foi amado por mim, não é porque eras bonito, porque eras bom, porque eras fantástico. Não, eu te amei com amor eterno. Eu te escolhi. Deus fala para Israel. Da mesma forma que Israel foi escolhido não pelo seu tamanho, pela sua gentileza, mas pelo amor de Deus. Da mesma forma, a igreja é fruto da eleição eterna do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, olha, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É difícil, talvez impossível, nós entendermos a mente de Deus. Impossível, né? O menor jamais vai entender o maior. Não, nós não entendemos. Mas o texto sagrado diz, nos escolheu nele. Então existe uma escolha. E essa escolha não é mérito do escolhido, mas é mérito daquele que escolhe. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O cristão é escolhido antes da fundação do mundo. O salvo é escolhido antes da fundação do mundo. Não é mérito próprio. Por quê? Porque o texto sagrado diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos extraviados. Nós não tínhamos nenhuma afeição a Deus. Isso é importante entender. Nós, humanos, temos afeição a uma série de coisas. Nós temos afeição ao outro. Nós temos afeição a religiões, nós temos afeição a deuses, nós temos afeição a construirmos ídolos, a construirmos ponte para chegar a algum lugar. A afeição existe no ser humano. Contudo, para Deus, a afeição foi extinguida lá em Adão. Nós morremos espiritualmente. Perdemos toda a conexão com Deus. Estávamos aquém de Deus. Gente, o retrato está ali, no desfecho lá do Gênesis, quando Adão pecou. Adão correu, Adão ficou espantado, Adão ficou aterrorizado com Deus. Como pode Adão ficar aterrorizado com Deus, se Deus todos os dias estava ali com Adão, e de repente Adão, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele não fica para pedir socorro a Deus, ele não fica para pedir misericórdia a Deus, ele corre de Deus, ele se afasta de Deus, ele tem medo de Deus, ele se aterroriza com Deus, ele já não vê Deus com os olhos que eu via antes. Deus para ele tornou-se um algoz, Deus tornou-se para ele um inimigo, e então ele
perna para que te quero e corre. E quem vai ao encontro de Adão? Aliás, quem vai ao encontro de Deus? É Adão que vai a Deus? Não, não. Se Deus não fosse Adão, até hoje, falo de modo figurado, até hoje Adão estava lá de trás da árvore com medo de Deus. Mas foi Deus que deu a iniciativa. Foi Deus que foi lá e falou: Adão, foi que houve, meu filho? Pergunta retórica, porque Deus sabe todas as coisas e Deus naturalmente queria a resposta de Adão. Foi que houve, Adão? E o Adão disse: ah, meu Senhor, a mulher que tu me deste, ela passou a perna em mim, me enganou e eu tal. E tem aquela coisa toda. Mas é Deus que traz a iniciativa de procurar o ser humano. Então toda a glória é de Deus. Nós não vamos chegar nas moradas de Deus, no paraíso de Deus, e dizer assim: olha Deus, eu estou aqui porque eu venci. Eu estou aqui porque eu me esforcei. Eu estou aqui porque eu suei minha camisa. Eu estou aqui porque eu lutei. Não, não. Nós estaremos lá por causa da graça. E o que é graça? Graça é favor não merecido. Esta palavra não se gasta. É favor imerecido. É Deus que nos habilita, é Deus que nos possibilita a chegarmos até o último dia. É Ele que trabalha em nós e por nós para que nós cheguemos ao propósito do qual Ele preparou para os seus amados. Olha, então, eu quero dizer o seguinte: nossa segurança não está em nossa força, mas na fidelidade daquele que nos escolheu. A eleição produz em nós humildade, gratidão e adoração. A eleição que Deus fez para conosco não vai produzir em mim, você, em nós, um coração orgulhoso, impetuoso, altivo, não. Pelo contrário, a eleição produz em nós graça, amor, gratidão, afeição a Deus e afeição ao seu mandato. Por isso, Deus não é um peso para nós. Deus não é algo pesaroso. Não, Deus Ele é fantástico, Ele é glorioso, Ele é amável. Deus, Ele Deus é bom. E só pode dizer que Deus é bom dentro dos parâmetros sagrados aqueles que o conhecem. Todo mundo fala que Deus é bom, mas as pessoas não sabem falar isso, e as pessoas falam por repetição e também pelo senso comum do fato de que nós somos humanos. Agora, quem experimentou Jesus, a quem Jesus foi de encontro, nós sabemos que essa bondade de Deus vai além do que nós vemos, mas daquilo que Ele fez em nosso coração, né? da sua paz que Ele imprimiu em nossas almas. Em segundo lugar, o texto sagrado diz que nós somos sacerdócio real. O texto diz: nós somos sacerdócio real, povo eleito, sacerdócio real. E o que é um sacerdote? No Antigo Testamento, somente os sacerdotes tinham acesso direto ao santuário. Quando nós abrimos a Bíblia no Velho Testamento, nós vamos ver que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi, e só quem podia ir ao Santo dos Santos era essa tribo e aqueles que eram escolhidos para este fim. Em Cristo Jesus, agora por meio de Jesus, todos os cristãos têm livre acesso ao Pai. Cristo é o supremo sacerdote, é o grande sacerdote, é o sacerdote perfeito. Gente, isso é fantástico, isso é espetacular. Você imagine que nós não precisamos de oração de pastor, de padre, de papa, de bispo. Nós não precisamos de oração de gurus para que faça alguma coisa por nós. Não, não. Nós mesmos já chegamos a Deus através de Jesus. Todos os cristãos são sacerdotes têm o sacerdócio real. Todos os cristãos têm o mesmo acesso a Deus. Uma pessoa que tem 30 anos de cristão e uma pessoa que tem meia hora de cristão, quem tem meia hora de cristão tem tanto acesso a Deus a quem tem 30 anos de cristão. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos. Em Cristo Jesus nós participamos do reino de Deus. O cristão que tem meia hora de cristão, ele pode talvez não saber falar, ele pode talvez não saber orar, ele pode talvez naturalmente não conhecer as promessas que estão na Sagrada Escritura. Tem uma série de coisas que o impede ele desfrutar desta graça aqui agora,
com melhor leveza. É óbvio, naturalmente. Mas do ponto de vista de acesso a Deus, tanto o cristão que tem 30 anos, quanto o cristão que tem 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, ou 2 dias, tem o mesmo acesso. É como se uma família tem 3 filhos. E os 3 filhos, um tem 18, um tem 17 e um tem 16. Aí nasce uma criancinha naquele dia. E aquela criança tem menos direito do que os outros 3 que tem 16, 17, 18? Tem menos direito? Não. Não tem menos direito. É tão filho quanto. E suas necessidades vão ser supridas? Sim, vão ser supridas, mesmo sem saber falar, mesmo sem saber se expressar. Mas os pais vão entender o que aquela criança está falando, o que ele está transmitindo através do choro, através do sorriso, através do sono. Tudo isso acontece. Então, no mundo espiritual é semelhante. Não estou dizendo que os pastores, que os bispos, padres, eles são inúteis. Não é isso que eu estou dizendo. Eles têm os seus ministérios do ensino, da pedagogia, da condução na Sagrada Escritura. Tem seu ministério. Mas o que eu quero falar é que antigamente, no Velho Testamento, só quem podia adentrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que ele ia lá, intercedia por ele, depois intercedia pelo povo. Hoje não. Você chega diante de Papai do Céu, em nome de Jesus, e você ora, e você fala com ele, e você chora. Não estou dizendo aqui que nós não devemos orar um pelos outros. Sim, devemos orar um pelos outros. Devemos orar pela igreja, devemos orar pelos pastores, devemos orar pelos nossos líderes espirituais, devemos interceder, isso não anula nada. Mas eu quero dizer que nós não precisamos de um super-homem, de um guru, para levar nossas queixas a Deus. Não! Não! Todos nós somos filhos dele, temos o mesmo espírito e temos a mesma condição de nos achegarmos a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse negócio de venha aqui para a igreja porque o pastor vai fazer uma oração forte. Não vá não. Não vá porque não existe oração forte. Vem aqui na igreja porque um homem de Deus vai orar e ele vai abrir a porta. Não vá não. Isso é mentira. Não existe oração forte de pastor. Não existe oração forte de A, de B para que as coisas aconteçam. Não, porque aqueles que são de Deus, aqueles que têm acesso a Deus, têm o mesmo acesso que todos os cristãos têm. É só você chegar diante de Deus. Agora, se você quer conhecimento, se você quer cultuar Deus com os irmãos, tudo. Agora, essa coisa de oração forte, porque o homem de Deus vai orar e as portas vão se abrir, não. Não. Não e não. Não existe base bíblica para tal questão. Eu aqui não estou dizendo que nós vamos deixar de congregar. Pelo contrário, nós devemos congregar. A igreja é a eclésia do Senhor, em comunidade, um orando pelos outros. Mas essa propaganda maléfica, maligna, olha, é para tomar o dinheiro. No fim das contas, termina em dinheiro. Todo cuidado é pouco. Então, nós somos sacerdotes porque estamos unidos a Cristo. Como sacerdotes, nós oferecemos nossas vidas em sacrifício vivo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1. Intercedemos um pelos outros, intercedemos pelo próximo, adoramos continuamente ao Senhor. Mas Pedro acrescenta algo extraordinário. Ele fala que somos sacerdócio real. Servimos ao Rei dos Reis. A união entre a realeza e o sacerdócio, porque pertencemos ao reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Olha, eu quero dizer o seguinte: todo cristão serve ao Senhor. Não existe cristão sem ministério de serviço ao Senhor. Em terceiro lugar, somos uma nação santa. Santa, nós somos uma nação santa. Santidade significa separação para Deus. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, que coisa boa, como diz o reverendo Mariano Júnior. Que coisa boa, notícia gloriosa. Santidade. Santidade ao Senhor. Santidade significa separação para Deus. O cristão, ele é separado. A igreja
pertence ao Senhor. Ela vive no mundo, mas não segundo os padrões do mundo. Ela está no mundo, mas não do mundo. Pedro utiliza uma linguagem de Israel para mostrar que todas as promessas encontram seu cumprimento na santa pessoa de Cristo e em seu povo. A santidade não é isolamento, é viver diferentemente para glorificar a Deus. Não é porque você é santo que você vai se isolar. Você não vai falar mais com a sua família. Você não vai mais, sei lá, ir jogar bola com os amigos. Não. Você vai jogar bola com os amigos, você vai falar com sua família, você vai estar no meio dos seus amigos, mas você ali é luz. Você é o esplendor da glória, o resplendor da glória de Deus. Você reflete o Todo-Poderoso. Santidade é glorificar a Deus. É uma vida que glorifica o Senhor. Nossa identidade deve aparecer na família, no trabalho, na escola, nas redes sociais, em nossas decisões. A igreja deve refletir o caráter santo de Deus. E quem é a igreja? Eu, você e todos que são cristãos. E se você ainda não é cristão, entregue-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Em quarto e último lugar, somos povo exclusivo de Deus. O versículo 9 diz assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão descrevia Israel como o tesouro particular do Senhor. Israel era o tesouro particular do Senhor. Todos os povos são de Deus. Todas as pessoas são de Deus. Todas as pessoas, o dono é Deus. Aqui na terra não sai e nem entra quem Deus não quer, porque o universo é dele, ele é o Senhor dos senhores. Contudo, porém, no entanto, existe um povo exclusivo. Por isso o texto diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo diferenciado, é um povo guardado. Porque Deus não é o Deus só da igreja. Deus é o Deus da igreja. Deus é o Deus do ateu. Deus é o Deus de todos os povos. Deus trabalha diante de tantas pessoas que não o conhecem. Mas a igreja é o povo exclusivo dele. Agora Pedro, ele aplica essa verdade à igreja. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não pertencemos mais ao pecado. Pertencemos ao Senhor. O Paulo diz o seguinte, vocês não são de vocês mesmos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo diz, olha, você cristão, não é dono de você mesmo. Você tem um dono. E o dono chama-se Deus, na santa pessoa de Cristo. Nossa vida deve refletir o dono que temos. Tempos, dons, recursos, talentos, pertence ao Senhor. O propósito de tudo isso. Qual o propósito? Pedro termina falando dos privilégios, ele revela o propósito, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda identidade produz uma missão. A igreja existe para anunciar quem Deus é. A palavra virtudes significa suas excelências, perfeições e obras gloriosas. Não anunciamos a nós mesmos, anunciamos a Cristo. O amor, o maior privilégio aconteceu conosco. Como? Deus nos tirou das trevas da ignorância, Deus nos tirou das trevas do pecado, Deus nos tirou das trevas da condenação e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Assim como Israel saiu da escravidão do Egito, a igreja foi libertada da escravidão do pecado. Eu quero aplicar esta prédica dizendo o seguinte, olha, primeiro, não busque sua identidade, preste atenção, não busque sua identidade na cultura, na profissão ou nas conquistas. Encontre-se em Cristo Jesus. Segundo, lembre-se diariamente de quem você pertence, quem é o seu dono. Terceiro, vive em santidade, mesmo em uma sociedade que rejeita valores bíblicos, valores dos céus. Quarto lugar, use sua vida para anunciar Cristo, no trabalho, na família e em qualquer lugar. E quinto,
A igreja não existe apenas para reunir pessoas, mas para proclamar as excelências de Deus ao mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olha, Pedro lembra aos cristãos perseguidos que eles não eram definidos pelo sofrimento, mas pela graça de Deus. O mundo dizia que eram insignificantes. E o que Deus dizia? Deus dizia assim para aqueles cristãos: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo escolhido de Deus. Essa identidade não foi conquistada por méritos, mas recebida pela graça mediante Jesus Cristo. Portanto, vivamos de modo digno dessa vocação, proclamando com palavras e com a vida as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero concluir com essa frase. A igreja só compreenderá sua missão quando jamais esquecer sua identidade, e sua identidade só é encontrada em Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para a maravilhosa luz, e viva essa luz para o louvor da glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a você neste dia, nesta hora que está conosco, através do programa O Triunfo da Graça, que todos os dias, das 9 às 10 horas, estamos aqui proclamando a santa palavra de Deus. Até uma